Olá pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo para equipes litúrgicas, mas hoje é de um modo especial para acólitos, coroinhas, cerimoniários e também até para messes também. Eu trouxe aqui hoje um vocabulário de palavras, de objetos que muita gente não sabe como chama. E quem desempenha essa função, sobretudo a função de acólito e coroinha, deve saber o nome desses objetos, dessas peças que se usam e que vai precisar saber porque você vai manuseá-las durante a missa. Então, penso que esse vídeo te interessa. Antes de falar desses vocabulários, de trazer esses vocabulários explicando cada objeto, cada palavra, eu convido você que está passando por esse canal, ainda não se inscreveu, não espere mais, se inscreva, aperte o sininho para receber notificações, deixe seu comentário também aí sobre as dificuldades que você tem, se você é de equipe de liturgia ou se você não conhece ou não conhecia esses objetos, o nome dele e a função deles. Compartilhe com as suas equipes esse vídeo também. Vamos lá então com esse vocabulário. Primeiro, baculífero. Você já ouviu falar nessa palavra? A palavra até engraçada. Baculífero é aquele acólito que segura o báculo do bispo durante a missa. O báculo é aquele cajado, uma espécie de cajado. Ele chama báculo. E quando tem cerimônia com o bispo, aquele coroinha ou aquele acólito, aquele ajudante que se encarrega de cuidar do báculo, chama-se baculífero. Esse é o nome daquela pessoa, daquele acólito ou coroinha ou ajudante, que vai, naquela celebração, desempenhar esse papel. Cuidar no momento de segurar, devolver, entregar, recolher o báculo do bispo, que é aquela espécie de cajado. E, como eu já disse, o báculo é essa peça, essa ferramenta que simboliza do bispo o pastoreio. É só o bispo que utiliza, e o Papa, obviamente. Mas é a função de quem segura, que cuida durante a missa com o bispo, desse instrumento litúrgico aí, é o baculífero. Depois nós temos o seroferário. Seroferário é aquele acólito ou coroinha ou ajudante que vai segurar o castiçal com as velas. A vela seroferário, velas são feitas de cera, por isso o nome seroferário. Então, aqueles dois coroinhas ou acólitos que vão na procissão segurando aquelas velas, esses são seroferários, o nome desses que se dá a função. Então, se você é coroinha, o acólito responsável vai te escalar, fala, hoje você vai ser seroferário. Então você vai ser responsável pela vela da procissão, cuidar da vela na hora da consagração, que você vai lá na frente do altar, fica segurando a vela. Se você está durante a proclamação da palavra do lado do altar segurando as velas, você é o seroferário. Terceiro vocabulário, palavra, cerimoniário. É a pessoa responsável pela organização e pelo bom andamento da celebração. É aquele acólito que vai desempenhar naquela missa, naquela celebração, o cuidado geral com todo o andamento da celebração, com o presidente da celebração ou celebrante principal, com os padres, com celebrantes, com leitores, com comentaristas, com coroinhas, com acólitos. Ele é o responsável de toda a celebração. Então, essa pessoa chama-se cerimoniário, que é diferente de um cerimoniário de casamento, é outra coisa. Mas cerimoniário da liturgia da missa é esse que cuida no geral da missa. Então, se você vê aquela pessoa indo de um lado para o outro e tal, aquela pessoa está cumprindo a função dela, que é de cerimoniário, de cuidar de todos os detalhes para o bom andamento da celebração. Depois tem o outro personagem aí na celebração, que é o cruciferário. O cruciferário é aquele acólito, aquela pessoa que vai conduzir a cruz durante a procissão.
A procissão de entrada, a procissão do término da missa, ou uma procissão na rua que vá à cruz. Quem leva a cruz à frente da procissão é o cruciferário. Quando você ouvir essa palavra, você já sabe que cruciferário é aquele que leva a cruz, que carrega a cruz na procissão. Depois, o evangeliário. O evangeliário é aquele acólito, coroinha ou um outro ajudante que se encarrega de levar à frente da procissão, também na procissão, não à frente, mas na procissão, o livro dos evangelhos. Ele vai levar o livro dos evangelhos e vai colocar sobre o altar, e na hora da proclamação do evangelho, o presidente da celebração ou o diácono pegará o evangelho e se dirigirá à mesa da palavra. Então, aquele que leva na procissão o evangelho, o livro dos evangelhos, é o evangeliário. Depois, nós temos o librífero. O librífero é aquele que leva o livro, cuida dos livros da missa, do missal, do lecionário e do próprio evangeliário também. Às vezes, essa função e a do evangeliário é a mesma. Então, se falar, hoje você vai ser librífero na missa, você pode levar o evangelho também e cuidar dos outros livros. Então, essas duas funções caminham juntas aí. Outra função é a do mitrífero. Mitrífero lembra mitra. Mitra é aquilo que o bispo traz na cabeça, pontiagudo, chama-se mitra. Numa celebração com o bispo, quem vai cuidar da mitra é o mitrífero, aquele acólito ou coroinha que foi escalado para cuidar da mitra do bispo. Então ele vai se chamar mitrífero. Há também o naveteiro, alguns chamam de naveturário, que é aquele acólito, coroinha ou ajudante que vai segurar a naveta durante a celebração. Ele vai entrar na procissão de entrada com a naveta, contendo o incenso, ele vai estar do lado do turiferário na hora de colocar o incenso no turíbulo. Então, quem se encarrega da naveta é o naveteiro ou naveturário. Também há o turiferário, que é o que carrega o turíbulo com as brasas. Ele entra na procissão de entrada com um turíbulo aceso e ele está ali, ele se encarrega do turíbulo durante toda a celebração, em todos os momentos que usará o turíbulo, ele é responsável pelo turíbulo. Acender o turíbulo, depois no final apagar o turíbulo, carregar o turíbulo, levar o turíbulo para o incenso e incensar em alguns momentos que lhe é pedido. Então, essa pessoa responsável pelo turíbulo chama-se turiferário. Então, esses são alguns nomes de serviços que são prestados durante a missa, por acólitos, por coroinhas, por cerimoniários ou por outros que são delegados para essa função durante a missa. Existem muitas outras terminologias, essas são apenas algumas básicas. Gostou do vídeo? Deixe seu joinha, deixe seus comentários, compartilhe esse vídeo com a sua equipe de acólito, de coroinha, de leitor, de equipes de liturgia, de messe, enfim, compartilhe com seus contatos. Por hoje é isso, deixo aqui meu abraço, minha bênção, até o nosso próximo vídeo. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.